palavra do Senhor diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, da sua caminhada, você já foi despedaçado. Em algum momento você foi ferido, você foi machucado, as suas emoções foram tocadas e um vaso lindo que o Senhor formou por circunstâncias diversas se tornou cacos. Assim como esse texto que nós acabamos de ler. Eu tenho certeza que a sua história não foi marcada apenas por momentos de alegria ou de felicidade, mas também teve momentos de tristezas, de dificuldades, de desafios, de perdas. Porque a caminhada do cristão é de altos e baixos, mas Jesus está conosco em cada um deles. E quando nós estamos lendo essas palavras, elas soam muito forte, porque Deus está falando para a nação de Israel. Eles estavam vivendo um período muito difícil de idolatria, um período de apostasia, onde o povo havia se esquecido do Senhor. A nação de Israel que viveu tantas coisas incríveis com Deus, que viu um mar se abrir adiante deles para que eles pudessem passar a pés secos, que viram maná cair do céu para alimentá-los, que viram as suas roupas não serem desgastadas enquanto caminhavam no deserto. Deus se revelou a essa nação e a esse povo de formas extraordinárias. Mas no Antigo Testamento nós vamos ver que o maior erro da nação de Israel era a idolatria. Muito facilmente eles se esqueciam daquilo que o Senhor fez e trocavam o Senhor por outros deuses, por outros ídolos. E Jeremias está vivendo em um tempo onde a idolatria estava reinando novamente. As pessoas se esqueceram do Senhor, os profetas, os sacerdotes não estavam mais em comunhão com o corpo, não estavam mais direcionando a igreja, tinham abandonado a Deus, estavam praticando a idolatria. E Jeremias é levantado neste tempo, nessa nação, como uma voz que diz: arrependam-se, porque o Senhor deseja trabalhar o seu coração. Arrependam-se, porque Ele deseja trazer vocês para perto e amá-los, ó Israel. E eu imagino como deve ter sido frustrante para aquele homem falar, pregar e as pessoas não ouvirem. Eu imagino e me coloco no lugar dele, nos tempos de hoje, Deus nos enviar para alguma nação específica e falar: Ana, Aninha, fala para aquele povo que eu tenho amor, eu tenho perdão, eu tenho cura para eles. E eu insistentemente gastar a minha vida, os meus dias com amor para fazer isso. E aquele povo simplesmente me rejeitar e falar: não queremos ouvir o que você tem para dizer. Nós sabemos o que fazer da nossa vida e seguir. Provavelmente a gente falaria: lavo minhas mãos e siga. Mas Deus faz um convite a Jeremias e fala: Jeremias, vai à casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro, e naquele momento Deus fala ao coração de Jeremias. Quando ele desce, ele vê um oleiro trabalhando em um vaso. E enquanto o oleiro está ali manuseando, formando aquele vaso pacientemente, aquele vaso quebra, aquele vaso rompe. E ele não é rejeitado, ele não é desprezado. O oleiro pega aqueles cacos e começa pacientemente a refazer aquele vaso com intensidade, com amor, com destreza, com cuidado. E a mensagem que Deus queria deixar para Jeremias e para a nação de Israel é: eu não desisti de você. Filho, eu não desisti de você. Não importa quantas vezes você seja quebrado, não importa quantas vezes você tenha virado as costas para mim, insistentemente, pacientemente, eu voltarei a te moldar até que você se torne um vaso perfeito. E essa é a mensagem de Deus para a gente no dia de hoje. E um testemunho pessoal que eu quero compartilhar com vocês é que recentemente Jesus me chamou a descer à casa do oleiro.
Eu precisei ser refeita, eu precisei ser encontrada pela mão do oleiro Jesus que nos refaz. Acho que muitos aqui já conhecem a nossa história, mas ano passado, em setembro, nós devolvemos o nosso filho para Jesus. Ele tinha 2 meses e foi a dor mais intensa que eu conheci na minha vida. Não tem como eu falar em palavras como essa dor é, não tem como eu comparar ela com outra dor, porque foi a dor mais profunda que eu conheci na minha vida. E enquanto eu passava por esse momento de luto, e eu ainda estou passando, o Senhor precisou me refazer tantas vezes, porque eu me questionei, eu olhei no espelho e eu não me reconheci mais. Porque uma das fases do luto é você não se reconhecer mais. Eu olhava para mim e a Ana de antigamente, a Aninha de antigamente, era uma menina alegre, saltitante, que falava pelos cotovelos. E eu olhei para mim e eu falei, Senhor, eu não me reconheço mais. Eu não sou mais essa mulher, eu não consigo ser feliz. Será que algum dia eu vou conseguir sorrir de novo? Será que algum dia eu vou conseguir me alegrar novamente? E eu não me reconhecia mais e o Senhor me chamou para descer à casa do oleiro, porque naquele momento eu estava despedaçada. Naquele momento eu só conseguia enxergar dor, naquele momento eu só conseguia ver as lágrimas. E Jesus pacientemente me respondeu e falou, filha, você realmente nunca mais será a mesma. Mas eu posso te transformar em algo novo e belo, se você me permitir. Eu posso pegar os cacos que restou da sua dor e fazer algo novo e belo surgir. Porque o oleiro Jesus, ele não desperdiça os nossos cacos. O oleiro Jesus, ele não desperdiça as nossas dores. O oleiro Jesus, ele pega pacientemente e nos molda, nos cuida, nos transforma, nos sara. E eu falei, sim, Pai, eu permito. Eu permito que o Senhor me toque, eu permito que o Senhor me sare, eu permito que o Senhor me refaça. Ainda que eu não seja mais a Ana de antes, eu confio na nova Ana que o Senhor deseja fazer. Eu confio nos planos que o Senhor tem para mim e eu creio que em Ti eu posso ser feliz, porque o Senhor é o que me basta. O Senhor é o que eu preciso para prosseguir. E estar aqui hoje é muito especial, porque eu achei que não mais eu conseguiria fazer isso. A última vez que eu preguei foi em maio no Brasil, antes de vir para cá. E quando tudo aconteceu, quando nós estávamos com o Beni na UTI, eu lembro que eu olhava para ele e eu orei, eu fiz uma oração muito sincera e eu falei, Senhor, eu não sei se eu sou capaz de te amar, se o Senhor me tirar ele. Eu não sei se eu sou capaz de te amar, se o Senhor o levar. Mas eu estou aqui para dizer que eu sou capaz de amar o Senhor. Porque mesmo das nossas perdas, o Senhor pode fazer um testemunho belo. Eu não sei dizer quantas pessoas e quantas mensagens eu recebo diariamente de vidas que foram impactadas através da vida do meu filho. Em 2 meses de vida, ele pregou para mais pessoas do que eu em toda a minha vida. Aquele menino foi um valente, um missionário do Senhor. E ele era tão especial que Jesus quis ele bem pertinho dele, tudo bem? Nós geramos filhos para o Senhor e não para nós. Mas eu estou aqui para dizer que o oleiro, ele é capaz de pegar os nossos cacos e nos refazer. Ele é capaz de pegar as nossas dores e transformar em algo belo. De pegar as nossas histórias, talvez de aparente derrotas, e transformar em história de vitórias. Porque foi isso que Cristo fez na cruz. Quando o inferno pensou que tinha vencido, ali foi apenas o início do maior milagre da humanidade, que foi a ressurreição. Cristo tem o poder de pegar histórias falidas e transformar em um testemunho vivo. Então nesta noite, essa é uma noite de cura para o seu coração. Essa é uma noite de transformação para a sua alma. Essa é uma noite de bálsamo do Senhor para a sua vida. Estar nas mãos do oleiro não é fácil. Porque nas mãos do oleiro nós passamos pelo processo de dor.
O oleiro amassa o barro, o oleiro impressa suas digitais ali, e ser amassado dói, ser amassado aparentemente machuca. Mas o processo de cura, ele passa pela dor. E isso parece incoerente, isso parece contraditório, mas essa é uma realidade. Então eu não sei qual é a área da sua vida que nesta noite você precisa de cura. Mas eu sei que aqui é a casa do oleiro para você nesta noite. E este não é um lugar de julgamento, mas sim de acolhimento. Esse não é um lugar de desprezo, mas um lugar de transformação. Esse não é um lugar onde a sua dor vai ser ridicularizada, mas onde a sua dor vai ser transformada. Eu lembro que uma vez eu estava tomando um remédio que me inflamava muito. E a minha unha sempre encravava. A ponto de eu ter que ir no podólogo para passar ali o bisturi e arrancar. E passar o bisturi dói. E em determinado momento a minha unha inflamou de novo. E eu fiz, não, eu não vou passar por essa dor de novo. Eu vou tentar sarar esse dedo de alguma forma. E eu usei pomada, coloquei gel, medicamentos, tudo que vocês possam imaginar. E não sarava, aquela dor continuava persistente, dia após dia ela só aumentava. Passava um lençol, eu ia lá no céu e voltava. Até que eu tive que ir no podólogo. Eu fiz, não tem jeito, eu vou ter que ir para aquela sala, para aquela maca. E quando eu sentei ali, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Eu chorei, não foi nem de dor, é porque ele estava ministrando comigo. E enquanto o podólogo, ele passou o bisturi na minha unha e ele arrancou, eu percebi que a dor da inflamação era muito maior que a dor do bisturi. E o Espírito Santo falou comigo, filha, a dor do meu bisturi não se compara com as dores da inflamação da sua alma. Permita-se sentar na maca do médico Jesus e permita com que ele passe o bisturi e sare as suas dores. Muitas vezes na nossa caminhada nós carregamos fardos, nós carregamos mochilas de dores, de traumas, de decepções. E a gente acha que nós temos condições de sozinhos cuidarmos dessas dores. Mas meu querido, eu quero te dizer que nós não temos. Não adianta taparmos a dor porque ela não vai sumir. Mas quando nós confiamos ela ao oleiro Jesus, ainda que doa, a sua dor é para a cura e nunca para nos machucar. A sua dor nos traz restauração e nunca ferimento. Então, em nome de Jesus, que nós nos permitamos assentar na maca do oleiro Jesus e permitir que ele toque, ainda que doa. Porque uma ferida coberta, ela nunca vai ser sarada. Mas aonde o toque de Jesus chega, aquela ferida se torna uma cicatriz que não mais dói, mas revela um testemunho. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês 3 pessoas na Bíblia que passaram pela casa do oleiro e tiveram suas vidas transformadas, que tiveram suas vidas tocadas. E eu tenho certeza que você conhece cada um deles. O primeiro é Pedro. O pastor falou aqui. Obrigado, pastor. Já adiantou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro era o cara que caminhava com Cristo. Ele era um dos discípulos. E dentre os discípulos, ele era um dos que era mais próximo de Jesus. Ele viveu tantas coisas. Ele foi o único que caminhou sobre as águas com o mestre. Ele, no seu barco, ele viu uma pesca maravilhosa acontecer. Peixes e peixes surgir. Ele foi um dos que estava na transfiguração. Ele viveu momentos de muito privilégio com Jesus. Mas no momento em que talvez o Senhor esteve mais vulnerável, que estava ali próximo a ir para a crucificação, Pedro o negou. Pedro não foi capaz de dizer e declarar o seu amor por Cristo ali. Com medo fervendo em seu coração, talvez a sua mente confusa, temeroso. Pedro não estava dizendo que não amava o Senhor. Eu creio que ele o amava profundamente, mas o medo foi muito maior do que o amor. E naquele momento ele nega a Cristo. Mas uma lição que nós aprendemos com Pedro é que ninguém é descartado pelo Senhor. Ainda que nós caiamos, o Senhor tem prazer em se assentar à mesa conosco.
Eu imagino que no momento em que Pedro negou a Jesus, ele imaginou: agora acabou o meu ministério, agora acabou a minha vida. Porque se vocês lembram, no momento em que Pedro teve encontro com Cristo, Jesus disse a ele: Pedro, eu farei de você pescador de homens. Pedro era um pescador de peixe, era a sua profissão, o seu ganha-pão. E Jesus o transformou em um pescador de homens, ou seja, um evangelista, um líder, um pregador, um ganhador de almas. E eu imagino que quando ele viveu esse momento, a culpa imediatamente entrou no seu coração e ele imaginou: acabou, eu não tenho como ser um pescador de homens, porque nem eu fui capaz de reconhecer o Senhor. Que autoridade eu tenho para pregar um Deus que eu mesmo neguei? E nós vamos ver que Pedro, após Jesus ser crucificado, morrer naquela cruz, ele volta para as práticas que ele tinha antes, que era pescar. Era a sua profissão. E eu imagino que ele pensou: isso é o que me restou agora. Cristo morreu, eu o neguei e eu vou voltar para a minha antiga vida, porque a promessa que ele fez para mim não existe mais. Mas Jesus ressuscita e ele vai até a praia, ele tem um encontro com os seus discípulos, ele convida os seus discípulos a sentar à mesa, e naquela mesa estava Pedro. Eu imagino que Pedro talvez nem conseguisse olhar para o Senhor, talvez ele ficasse olhando para baixo, desconfortável com a situação. E Jesus olha para Pedro e faz 3 perguntas: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Jesus olha de novo e fala: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus mais uma vez diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, tu sabes. Lembram que por 3 vezes Pedro negou a Cristo, e agora por 3 vezes Jesus estava dando a oportunidade das feridas daquele homem serem saradas, e dizendo: Pedro, ainda que você tenha me negado, você tem a oportunidade agora de declarar o seu amor por mim, porque os meus planos para você ainda estão intactos. Se você deseja viver o que eu tenho para você, os meus planos ainda estão aqui disponíveis. E após dizer isso, Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Os planos do Senhor para a vida de Pedro não foram alterados por causa da queda daquele homem. Pedro se permitiu ser refeito pelo Senhor, e aquele homem foi tão avivado que nos dias de Pentecostes ele conseguiu mais de 3.000 almas para Cristo. Ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. Ele se tornou um homem cheio de ousadia, de fé. Então talvez hoje você se encontra como Pedro. Você continua amando ao Senhor, você nunca se desviou, mas você fala: Deus, eu tenho tantos erros, eu não aceito que eu tenho errado no mesmo pecado, eu tenho caído no mesmo local. Não tem mais como, os teus sonhos para mim não tem como. Viver o ministério que o Senhor um dia falou, não tem como. Ter a minha família que o Senhor um dia planejou e me disse, não tem como, porque eu sou tão indigno. Mas assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor quer fazer com você nesta noite. Os planos e os sonhos de Deus ainda estão acessíveis para você. Então não importa qual foi o lugar da sua queda, não importa onde foi que você acha que caiu, se você permitir o oleiro Jesus tocar na sua vida, Ele é capaz de refazer todas essas dores, Ele é capaz de te libertar da escuridão, Ele é capaz de te libertar de pecado, Ele é capaz de confiar a ti um ministério, porque quem faz não somos nós, mas é o próprio Espírito através de nós. Então em nome de Jesus, se o seu ministério você não conseguia mais sonhar com ele, se você acha que não tinha mais como fluir naquilo que Deus designou para você, nesta noite, assim como Ele falou com Pedro, Ele diz: filho, filha, apacenta as minhas ovelhas, vai, faz missões, prega, volte a cantar, volte a tocar, volte a servir. O outro exemplo que nós temos é de Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó, e a lição que nós aprendemos com ela é que não importa quão difícil e manchado tenha sido o seu passado, o oleiro Jesus é capaz de nos purificar e sarar as nossas feridas. Ainda nos dias de hoje, você usar uma palavra como essa é muito forte.
Uma prostituta não é muito bem vista na sociedade, mas há muitos anos atrás isso era ainda muito pior. Uma prostituta, ela era rejeitada, ela era humilhada, ela não vivia no meio da sociedade. Ela era simplesmente usada pelas pessoas. E Raabe era essa mulher. A Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta com essas palavras. Mas um dia, aquela mulher teve um encontro com Cristo, com o Deus vivo. Eu imagino que Raabe não acreditava em uma geração, porque os homens não queriam se casar com a prostituta. Os homens queriam usar aquela mulher. Os homens queriam um momento de prazer e depois ela era simplesmente descartada. Eu imagino como a alma daquela mulher era ferida, sem amor real. Como a identidade dela foi manchada pela imoralidade sexual, se sentindo apenas usada, descartada. Mas um dia ela encontrou um homem, um Deus, que restaurou a sua identidade, que deu valor para ela, que mostrou quem ela verdadeiramente era. E aquela mulher, ela não só teve a sua identidade restaurada, como ela também pôde ter gerações, como ela também pôde constituir uma família, e o nome dela está na linhagem de Jesus. O nome daquela mulher está na linha genealógica do nosso Salvador, uma prostituta. Jesus não nos descarta, não importa qual seja o seu passado. Talvez a sua ferida nesta noite é o seu passado. Você fala, Aninha, você fala isso porque você não me conhece. Eu me envolvi com tantas coisas erradas. Eu estive envolvido com imoralidade sexual. Eu estive envolvido com golpes. Eu estive envolvido com mentiras, com traição, adultério, roubo. Não importa o seu passado, Cristo é o mesmo. Cristo é o mesmo que pega histórias despedaçadas, que pega histórias sem esperanças e transforma em algo novo, em algo belo. Então não deixe o teu passado te paralisar. Talvez você tenha sofrido, ou áreas da sua vida estão paradas, porque o seu passado foi manchado. Talvez você foi tocado indevidamente na sua infância, e isso te trouxe marcas profundas na alma até agora, em seus relacionamentos, na forma como você lida com as pessoas. Talvez você passou por abusos físicos, psicológicos, verbais, agressões. Eu não sei. Eu verdadeiramente não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei quais foram as marcas do passado que talvez Satanás tentou usar para te paralisar. Mas eu quero te lembrar que aqui na casa do oleiro é um ambiente propício para que Jesus sare e toque nas suas dores. E assim como ele me disse, talvez realmente nós nunca mais seremos os mesmos depois do que isso aconteceu. Talvez você nunca mais será o mesmo depois de uma traição, depois de um abuso, depois de uma decepção. Talvez você nunca mais seja o mesmo, mas na olaria você pode ser algo muito melhor. Na olaria de Cristo, Ele pode pegar a sua história e transformar em algo belo. Então o seu passado, talvez manchado, não determina aquilo que Cristo quer fazer com o seu futuro. O seu passado, talvez de dores, não determina o poder de Deus para fazer algo belo. Porque Jesus é aquele que nos ama profundamente, que lava os nossos pecados, que purifica a nossa alma, que nos perdoa. Não há níveis para o seu perdão. Basta um coração contrito e arrependido. Eu costumo dizer que se Judas tivesse dado a oportunidade para que Jesus o perdoasse, ele teria sido perdoado. Pedro permitiu ser perdoado, mas Judas, infelizmente, ele ceifou com a sua própria vida após trair a Cristo, e ele se matou. E ainda que a gente ache um absurdo o que Judas fez, trair Jesus por moedas, por dinheiro, por coisa fútil, mesmo tendo experimentado tanto, o perdão de Cristo também era para ele. Quando o Senhor estava na mesa com os discípulos, ali no momento de ceia, ele já sabia quem iria o trair, e ele também sabia quem iria o negar. Mas ele não tirou nenhum deles da mesa, porque na mesa de Cristo há espaço para mim e para você. Na mesa de Cristo há espaço para pessoas quebrantadas, pecadoras, há espaço para todos nós.
Ele só precisa de um coração quebrantado, de um coração arrependido, de uma única palavra: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida. Ele só precisa do seu coração. E a última pessoa é Ana. Ana tinha uma alma angustiada. Aquela mulher, ela orava insistentemente por um filho. A glória da mulher era gerar. A glória da mulher era ter filhos. E ainda hoje porque gerar é uma bênção, uma dádiva de Deus, ainda que a sociedade tenha tentado deturpar isso. Gerar uma vida é uma preciosidade de Deus. Mas aquela mulher, ela orava insistentemente ao Senhor e clamava por um filho. A sociedade naquela época imaginava que quando uma mulher não podia gerar, é porque isso era um castigo de Deus. Deus estava castigando aquela mulher por algum pecado que ela cometeu ou por alguma coisa. E na verdade não era isso que acontecia com Ana. O Senhor estava gerando um propósito. O Senhor estava gerando um ministério. O Senhor estava gerando um profeta. O Senhor estava gerando algo muito grandioso que a sociedade não conseguia enxergar, que a própria Ana não conseguia enxergar. Ana então orava, derramava suas lágrimas. O sacerdote Eli, aquele que cuidava do templo, a confundiu como uma embriagada. E achou que ela estava embriagada no templo, mas aquilo era a alma daquela mulher sendo despojada ao Senhor. Enquanto os homens achavam que era loucura, enquanto os homens achavam que era embriaguez, Cristo colhia as lágrimas que ela estava derramando ali e estava gerando algo único e belo dentro dela. Ana orava por um filho e Deus lhe deu um profeta. Ana orava por uma promessa e Deus lhe deu um sacerdote. Ana orava apenas por uma criança e Deus fez tanto através da vida de Samuel. Talvez hoje você se encontre como Ana, em áreas da sua vida em que você se vê amargurado. Talvez a perda de um ente querido, como é o meu caso. Talvez a decepção, a tristeza, talvez problemas no seu visto, na imigração, problemas na sua empresa, no seu financeiro, problemas no seu relacionamento. E você fala: Senhor, é uma promessa, era um sonho. E hoje eu não consigo ver esperança, hoje eu não consigo me alegrar, a minha alma está amargurada. Mas assim como o Senhor tocou a Ana, Ele deseja nos tocar nesta noite e trazer de volta a alegria que somente o oleiro pode trazer. Ele quer trazer de volta o ânimo, Ele quer trazer de volta os sonhos, Ele quer trazer de volta as promessas, Ele quer te presentear não apenas com o que você tem pedido, mas com um propósito. Então, ainda que você não enxergue o propósito que está rodeando este tempo de dor na sua vida, existe algo grandioso que o céu já vem sobre você, que o céu já vem sobre o seu coração, que o céu já vem sobre as suas mãos. Então o oleiro Jesus nos convida nesta noite. Não importa qual é a circunstância. Não importa se você caiu. Não importa se você negou a Jesus com as suas atitudes. Não importa se você tem um passado marcado pela dor. Não importa se você hoje se encontra em um ambiente de tristeza, com sentimentos que não vêm de Deus, sentimentos que têm te sufocado, ansiedade, depressão, crise de pânico. É na olaria de Cristo em que os nossos cacos são refeitos. É na olaria de Cristo onde vasos quebrados são gerados em um vaso novo para a glória de Deus. Onde cacos são transformados em vasos de honra. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. Os planos dele continuam intactos para que você viva-os, independente do que aconteceu na sua vida ou na sua trajetória. Aqui é um lugar de cura. A olaria de Jesus é um lugar de perdão. A olaria de Cristo é um lugar de libertação. A olaria de Cristo é um lugar onde sonhos são refeitos, relacionamentos são atados. Lugar onde nós somos amados, perdoados, restaurados, consolados. Esse é um lugar de segurança para você. Não há nada difícil demais que Jesus não possa fazer. Não há nada grandioso demais que o seu poder não possa alcançar.
Ainda que eu tenha clamado tanto pela cura do meu filho, ele nasceu sem os 2 rins. E os médicos falavam que ele era incompatível com a vida e que ele só viveria alguns minutos. Benny viveu 2 meses. Ele não morreu pela ausência de rins. Deus o levou por outra doença que nada tinha a ver. E ainda que eu não tenha recebido a cura que eu queria, eu continuo crendo que Deus pode colocar 2 rins em qualquer outra pessoa. Porque não é porque Ele não fez em mim que Ele deixou de fazer. Ele continua fazendo. Ele é o mesmo Deus. O propósito que Deus tinha para a vida de Benny eram 2 meses que impactariam muitas vidas. E eu dou glória a Deus por isso. Porque há uma eternidade para desfrutarmos juntos. Então talvez você não entenda o propósito, talvez você não entenda o que está acontecendo, mas continue crendo que Deus continua fazendo, independente do que o seu cenário diz a você, independente do que as circunstâncias ditam ao seu redor. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Deus que sara, o Deus que cura. E Ele é o Deus Emanuel, o Deus bem perto. Nos nossos momentos de alegria, Ele é Emanuel. E nos nossos momentos de dores, Ele permanece sendo Emanuel. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida. Porque eu creio que aqui, neste momento, curas serão liberadas desse altar. Eu creio que aqui, neste momento, vidas serão restauradas, serão tocadas em seus sonhos, serão restauradas em seus relacionamentos, serão restauradas em seus ministérios. E a partir desta noite, Deus deseja fazer dos seus cacos um vaso novo. A partir desta noite, Deus deseja transformar a sua dor em testemunho. Deus deseja transformar a sua tristeza em alegria. Deus deseja tocar nas suas emoções. Feche os seus olhos. E com toda liberdade, eu quero pedir, sem constrangimento nenhum, para que, se você é essa pessoa que precisa e reconhece que precisa ser tocada pelo oleiro Jesus, eu quero que você levante sua mão. Seja qual for a área da sua vida. Se você sabe que existe uma área que precisa ser transformado, que precisa ser curado, levante sua mão para que eu possa orar por você. Amém, amém. Todos de olhos fechados. Amém, amém. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite na Tua presença. Nós estamos aqui na casa do oleiro. E assim como o Senhor chamou Jeremias e mostrou que o Senhor pacientemente nos cura, nos restaura, nos transforma, eu te peço, Pai, para que o Senhor toque na vida dos teus filhos nessa noite. Senhor, eu não sei quais são as áreas da vida deles que eles precisam de uma cura e de um toque do Senhor. Eu não sei quais são as áreas da vida dele que eles precisam ser abraçados por Ti agora. Eu não sei quais são as dores, as lágrimas, as preocupações, em quantos cacos estão a vida deles. Mas eu creio que Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Espírito Santo, visita os corações, Pai. Visita, Senhor Jesus, nesse momento e traz aquilo que a alma deles precisa. Pai, se é uma cura física, que o Senhor se manifeste nesse momento como Jeová Rafa, o Deus que sara. Se é uma dor emocional marcada por um passado difícil, eu te peço para que o Senhor reafirme a identidade desses homens e dessas mulheres, e que eles compreendam que não são a dor que lhes foi causada, mas que eles são aquilo que o Senhor os chamou para ser. Senhor, se eles têm sido marcados talvez pela depressão, pela angústia, pela crise de pânico, que o Senhor traga a Tua paz que excede todo entendimento. Se eles têm sido marcados, Pai, pela perda, oh Espírito Santo, eu te peço para que a mesma consolação que eu recebi os console nesta noite. Que o Teu doce Espírito abrace cada alma que está angustiada, entristecida. O Senhor foi, mas o Senhor nos trouxe um Consolador.
o nosso amigo Espírito Santo. E nós somos tão gratos por isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um bom Deus. Independente da circunstância em que temos vivido, o Senhor permanece sendo bom. Nós ainda podemos te amar em meio às perdas. Nós ainda podemos te amar em meio ao choro. Nós ainda podemos te amar em meio às dificuldades. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Pai, que a nossa alegria esteja completa em Ti. Que o nosso amor esteja completo em Ti. Oh Espírito Santo, refaz os Teus vasos nesta noite. Refaz os Teus vasos, Pai. Enquanto o Fofo está louvando aqui, eu quero que você agora diga as suas próprias palavras para o Senhor. Fale as suas próprias palavras para Ele. Fale: Deus, me toca nessa área. Pede para Ele agora: Senhor, eu preciso ser tocado nessa área em específica. Eu preciso de cura nessa área específica. Derrame o seu coração. Derrame o seu coração. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Permita que Ele te quebre nesta noite. E me faça de E novo. Ele te refaça, e Ele te refaça. O Senhor toca nas suas emoções. O Senhor toca nas suas emoções. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Diga isso ao Senhor. Pai, eu quero ser esse vaso novo. Fala isso pro seu Pai. Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia, Pai, obrigada, Senhor. Porque a Tua olaria é um lugar de confiança, onde nós podemos quebrantar os nossos corações. A Tua olaria é um lugar onde não há julgamentos, mas transformação. A Tua olaria é um lugar que, ainda que haja dor, há também cura. A Tua olaria é um lugar onde pessoas despedaçadas se tornam em novas criaturas.